Salve turma, chegamos aqui, né, nessa aula 8, né, de falar sobre animação. No vídeo passado eu havia comentado que seria sobre. Vou tirar o fone aqui, peraí. Que seria sobre estado do objeto, mas não, vamos falar de animação. E o que teremos para hoje? Animação é um tema vasto, né? Então aqui mostrando a animação de fade, animação de movimento, quando você também pode chamar aqui outros elementos, né, de um estado objeto também, aqui com scroll. Temos aqui a animação de transformação, né? São basicamente três tipos que a gente pode considerar. Uma animação que exibe ou oculta um elemento, a animação que movimenta, né? Faz o fly-in, que ele, do painel aqui que chama, e a animação de transformação. Então você pode também ter a animação via uma ação, né? Com o mouse over ou o mouse click. Eu vou fazer um resumo aqui e mostrar para vocês vários detalhes. Primeiro ponto, pessoal, para começar, eu estava aqui gravando a aula e precisei atualizar, né, o plugin do N5, você com o plugin instalado aqui, ó, Info e Update, porque na versão anterior, que estava com a 8.19, a animação de transformação não estava funcionando, né, ele não estava fazendo aquele movimento. E aí, atualizando, ele corrigiu. Então, é algo dinâmico. Tem a ficar sempre atento aqui para ver se tem uma versão nova, porque os navegadores vão mudando. É um desafio tanto aqui para o plugin manter isso, né, em dia. Então, temos aqui no menu, né, o Windows. Nesse caso, a animação é totalmente pelo InDesign, não tem assim um painel animação pelo N5. Então, no menu Window Interactive, né, Animation e Time, né, são as duas paletas que interagem. Né? A animação em si, ela vai, né, fazer todo o controle, como eu falei, então você pode aplicar a animação num objeto sozinho ou num grupo de objetos. Então aqui eu apliquei, né, eu quero que apareça, né, você tem a opção Fade In, Fade Out, o Apia. O Apia e Desapia, eles são muito secos, assim, né? Aparece, some. O Fade vai te dar uma opção, ele vai habilitar aqui a opacidade. E ele tem aqui algumas opções, né? Que quando o evento vai acontecer, quando a página carregar. Repare que você também pode controlar uma animação por um botão, né? Como eu vou mostrar. O tempo, né, da animação, quantas vezes vai tocar, a velocidade, que seria o atrito, né, esse easy, quer dizer, ele vai demorar um pouco mais no início, o in, ou no final, né, o out, ou nos dois, in, out. A animação ela vai ocorrer o quê? Para a aparência atual. Esses de movimento, de transformação, é muito útil isso, de movimento também. E aqui é justamente usado mais para transformação e se ela vai aparecer, né, de forma suave, com fade, ou sumir de forma suave, né? Então é conforme a escolha. Se eu botar aqui fade out, ele já muda aqui para fade out, que é sumir, né? No caso aqui eu quero que ela apareça. Então eu fiz isso em todas, né? E aí você pode ir nomeando, tá vendo que cada grupo tem um nome? Isso é interessante porque na paleta Time você consegue agrupar animações, né? Eu poderia selecionar todas aqui, ó, e desagrupar ou fazer com que todas aconteçam ao mesmo tempo. Então você pode ter várias animações acontecendo ao mesmo tempo. E aqui eu tenho uma outra animação, né, que é o grupo, que eu acabei selecionando errado aqui, né? No caso seriam essas aqui, que vão correr junto. E o grupo, que é as bolinhas aqui, elas vão ocorrer depois, né? E o bacana, pessoal, é que com a animação você não precisa estar necessariamente exportando toda hora. Funciona bem aqui o preview, né? Que a gente já vem utilizando aqui nas outras aulas. Então ele ocorreu rapidinho aqui, né? Elas todas juntas, né? Então diferente, né? Cada configuração vai ter um comportamento. Eu poderia experimentar aqui, deixar tudo desagrupado, então ele vai vir em cascata, né? Talvez ali não na ordem que eu queira, né? Porque ele vai aparecer na ordem que está no painel.
Tá vendo? Então, por isso que é interessante você nomear, porque conforme você vai clicando aqui, ó, ele vai marcando no layout qual é, aí você pode alterar a ordem aqui, ó. A paleta Time, ela serve tanto a você controlar essa ordem, é possível também botar um delay, né, colocar um tempo entre uma animação e outra, ou agrupar para que elas ocorram em conjunto. Então, é uma paleta, um painel muito importante que vai potencializar aí as suas animações. Então, aqui temos essa configuração. Essa aqui de transformação, ela é bem interessante. Repare que para chegar àquele resultado, né, isso para gráfico, né, cai como uma luva. Então você vai aumentando, né, de baixo para cima a barra. Como é que isso acontece? Aí você usa justamente essa parte da animação. Repare que eu zerei a altura, marco aqui, ó, o proxy para ele começar de baixo para cima, e é muito importante aqui, ó, ele vai animar para a aparência atual, né, e não da aparência. Se eu for animar da aparência atual, ele vai fazer justamente o movimento ao contrário. Eu vou dar um preview para ilustrar. Ó. Ele diminui enquanto as outras, né, estão aumentando. Então vai depender do seu layout que você quer, mas nesse caso aqui é para a aparência atual, zerando a altura sem, né, eu poderia colocar aqui um fade in também, eu vou fazer alguns com fade. Aí repare que está no page load e não tem, né? Quando você usa esse bloco aqui de transformação, ele não tem um correlato aqui direto já de um preset. O fade in ele some, né? No caso eu tinha que escolher o fade out. Isso aqui ele muda um pouco o sentido conforme o animate aqui, ó. Aí vai muito tentativa e erro, você vai testando agora. Então você pode escolher, né, os efeitos. E essa cortina, né, esse efeito que está aqui para exibir um conteúdo, né, aqui usando até o mouse over, isso é justamente uma animação, né, de um elemento branco ali que faz o texto que está embaixo aparecer. Então, na verdade, eu tenho aqui o conteúdo, aqui eu tenho um botão e esse box branco que recebe a animação. Então, eu dei o nome dele de cortina para depois ficar fácil identificar ele pelo painel botão, e ele exatamente é um bom exemplo porque é justamente o movimento contrário desse. Enquanto a barra do gráfico ela aumenta, né, ela aparece, essa aqui eu quero que ela diminui de cima para baixo. Então eu travei ele aqui na base, zerei a altura, só que agora eu escolho, ó, from current appearance, né? Então ele vai fazer a animação dessa aparência atual e diminuindo de cima para baixo. Sem usar fade, sem nada, eu poderia fazer um pouquinho mais lento, ó. Botar 2 segundos para ficar mais lento e vou dar um preview. Então, esse tipo de animação ele não ocorre no carregamento da página porque está setado por um evento. Então, vamos ver aqui como fazer isso. Então, na animação, reparem que ela não está on page load. Ele habilitou aqui, ele só habilita porque já tem um botão, né? Aqui eu fiz um botão utilizando a ação animation. Então você pode, qualquer animação na página pode ser engatilhada, pode ser disparada por um botão. Então aqui eu escolhi, ó, animation, várias animações, eu escolhi a cortina e aqui no caso eu vou dar o play. E repare que normalmente na publicação digital a gente usa on release ou tap, né, que é o toque com o mouse ou o toque com o dedo mesmo, né, se for no celular. O rollover é uma opção, né, mais para desktop, e você pode já habilitar aqui para ele fazer a animação reversa quando fizer o rollout, quando o mouse, né, sair da ação do botão ali. Então, com um botão só, né, com uma ação, a gente consegue ter esse resultado. Bacana, pessoal? E aí, não pode esquecer de tirar aqui da animação e deixar ele só com o efeito de botão. Você poderia também ter esses controles direto aqui, né, direto, mas aí é direto na animação, né, não num elemento separado que é o botão que a gente está fazendo.
Bacana, então eu vou exportar, né? Vamos aqui exportar para ver esse resultado. A animação ela tem muitos detalhes, eu vou deixar um link aqui de uma outra aula que eu explico até com mais propriedade, tem mais exemplos, vai servir como um complemento, mas aqui já dá para ter uma noção do poder, né, que a animação traz de interatividade para a sua publicação. Vamos ver agora essa versão aqui exportada, vou dar só uma pausa, já volto. Então, muito bem, pessoal, acabou de exportar aqui, vamos abrir o arquivo aqui no navegador. Então, ó, já com o tempo, está na ordem errada, teria que acertar ali, mas tudo bem. E aqui vindo o complemento. Temos aqui ó, a animação com as barrinhas, isso é bem legal, né? Dá um efeito bem interessante, depois aparece. Então toda a sequência aqui, e aqui é o mouse over, mouse out, né? Ficou um pouquinho mais lento, né? Como eu comentei, botei 2 segundos, acho que 1 segundo já seria o suficiente, mas só para ilustrar um efeito de cortina também bem legal. Então eu espero que esteja curtindo, deixe um comentário, uma dúvida, se já fez alguma publicação usando animação, deixa aí o link, exporta pelo Publish Online do InDesign, que é, né, eu venho falando, você pode aqui no menu File, Publish Online, exportar, ele vai suportar todos esses recursos de animação, ou mesmo com o IN5 que você vai ter mais controle, né? Então, agora sim no próximo vídeo falando do estado do objeto, né, slideshow e essas possibilidades que ele permite. Até o próximo tutorial, valeu!